Difusora Jovem Pan Sat. O deputado federal Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, fez discurso sobre a pesquisa do Instituto Trata Brasil e que cita Jundiaí como uma das cidades que mais desperdiçam água tratada durante o fornecimento. Sobre este assunto, nós vamos entrevistar agora o deputado Ivan Valente, lembrando que amanhã é comemorado o Dia Mundial da Água. Como o senhor vê este fato, principalmente num período de estiagem atípica, deputado? Nós temos aí essa pesquisa do Instituto Trata Brasil, que coloca aí grandes cidades do estado de São Paulo, como Limeira, Sorocaba, Jundiaí está contida aí, Franca, São José dos Campos, com municípios entre as 10 maiores perdas de água do país, né? E certamente isso é bastante preocupante, porque a perda de água no Brasil, ela já é bastante grande, né? Nós temos uma média aí de 20% a 50% nas 60 maiores cidades do país. E a cidade de São Paulo, por exemplo, tem uma perda de 26% da água, por vários motivos que nós podemos conversar, né? O Japão tem uma perda de 3% da água. Então, a conclusão que nós temos que ter é a seguinte, né? Se houve uma estiagem, nós estamos vivendo um verão atípico, com menos chuvas, etc., nós sabemos que isso pode acontecer, as intempéries, né? O que falta mesmo é um planejamento estratégico, né? Uma reeducação, uma outra cultura e implementação de políticas que reduzam drasticamente a forma como se utiliza a água. Eu não estou falando só de economia de água. Economia é situação emergencial. Eu estou falando de reuso da água industrial, entende? Uma outra cultura do uso populacional, né? Uma outra cultura de uso na irrigação. Então, nós temos que fazer um outro planejamento para o uso da água no país que tem a maior reserva de água doce do mundo. 12% da água doce do mundo. Deputado, as prefeituras têm uma grande preocupação com o esgoto e acabam esquecendo de acabar com os vazamentos na rede? Certamente, os vazamentos são questões que são bastante precárias, né? E que são falhas bastante ruins, né? Porque o desperdício da água tratada, principalmente, né, é muito grande no nosso país e possivelmente aí na cidade, né, porque ela tem uma rede de esgoto bastante grande também, né, e eu acho que se cuidar da água, ter um planejamento estratégico, é muito importante, porque inclusive a região de Jundiaí, ela está dentro da zona de demanda com falha não aceitável, como se chama. Ou seja, dentre os municípios, né, em que serão necessários investimentos razoáveis de infraestrutura, de barragens, ou aportes de outras regiões. Então, aí para essa região está previsto, até 2035, um aumento populacional de 4,4 milhões de habitantes. Então é preciso uma racionalidade muito grande, inclusive se verificar qual é a diferença de demanda na própria cidade, como acontece aqui em São Paulo também, né, entre o centro e a periferia, né? Na periferia das cidades, o consumo de água chega a ser 1/5 ou 1/6 dos locais mais nobres. E é interessante que quando começa a faltar água, começa a faltar na periferia. É para quem já tem menos água, né? Então é preciso que a Sabesp e as prefeituras tenham um plano muito mais estratégico e não o que está acontecendo no estado de São Paulo. Você vê que essa proposta do governador Alckmin de captar ou interligar o Rio Paraíba está recebendo uma enorme rejeição dos outros estados e até de prefeitos do Vale do Paraíba, né? Entrevistamos o deputado federal Ivan Valente, do Partido PSOL de São Paulo, sobre o pronunciamento realizado na Câmara dos Deputados, em que citou a pesquisa do Trata Brasil e o desperdício da água tratada em Jundiaí, entre outros assuntos comentados pelo deputado.
Difusora Jovem Pan Sat.